Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e agora a gente quer discutir uma commodity muito importante aí, inclusive ela é balizadora para outras commodities, inclusive as agrícolas, que é o petróleo. A gente viu aí uma depreciação muito forte lá em abril, principalmente, no período em que a pandemia começou aí a ter repercussões na mobilidade social, principalmente em vários países do mundo. E a gente viu também um movimento de recuperação acontecendo de maio para cá. No entanto, parece que o petróleo chegou num teto, num limite ali, na casa ali dos $40, e desse limite não está conseguindo passar. Enfim, qual é a tendência para o petróleo? E óbvio que a gente está fazendo essa análise porque a partir das negociações do petróleo, a gente consegue entender como as commodities, de uma forma geral, podem se comportar também em termos de preço. E nessa análise, quem nos ajuda é o Tadeu Alves Moraes. O Tadeu é Head de Petróleo e Derivados lá da INTL, FC Stone. Está aqui já o Tadeu com a gente na tela. Seja bem-vindo, viu, Tadeu? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vamos contextualizar o mercado internacional e o atual momento de preços do petróleo. A gente viu uma recuperação, uma certa animação no mercado internacional, principalmente quando começaram as economias a se abrir no pós-coronavírus, né, pós-pandemia, mas parece que a gente está aí batendo num teto de preço. O que está acontecendo? Explica o contexto, contextualiza para a gente o que está acontecendo no mercado, por favor, Tadeu. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer aqui falar de petróleo, quase uma mãe de todas as commodities aí, pelo impacto generalizado que ela tem nas demais cadeias, aí nos demais produtos, nas demais commodities, influenciando vários mercados. Foi um ano bem agitado para o petróleo. Se a gente lembrar, parece que esse ano começou em uma outra era, parece que foram 2 décadas atrás, janeiro desse ano, quando a gente estava com o petróleo batendo acima de 70, com crise geopolítica no Oriente Médio. No intervalo aí de poucos meses, a cotação do petróleo dividiu por 3 em relação ao pico do ano, uma divisão mais do que 3, menos que 1/3 do preço máximo que a gente teve esse ano, foi o mínimo. E ele passou realmente por uma forte retomada. Em relação às mínimas, o preço dobrou em relação às mínimas, está na casa dos 40, ainda muito inferior aos preços que a gente teve nos últimos 3 anos no mercado internacional, mas mesmo assim uma recuperação muito forte em relação às mínimas. Tudo começou com a crise gêmea no mercado de petróleo, que foi uma crise de demanda muito forte dada pelo coronavírus. O coronavírus, ele em especial, a forma como ele atacou a economia internacional afetou em forma muito particular o petróleo, porque petróleo é mobilidade, petróleo é movimento. 80 a 85% do consumo de petróleo é para movimento de pessoas e mercadorias. A partir do momento que você impediu as pessoas de sair, isso alterou drasticamente aí a demanda por petróleo. Talvez tenha sido a commodity mais impactada aí no epicentro da crise. A partir do momento que a economia começou a voltar, a demanda começou a voltar forte, e a gente teve a outra crise que a gente tinha, que era uma crise de sobreoferta, foi resolvida por meio de um acordo de cotas de produção entre os principais produtores globais. Então, hoje, nesse momento, a gente tem um mercado caminhando para o balanceamento. Ele teve um superávit muito forte entre março e meados de maio, e agora ele começa a se estabilizar, com a demanda voltando e a produção bastante contraída. Entretanto, a gente vai chegando perto de um limite de preço, usando sempre o Brent como referência, que é a principal referência para o mercado internacional, quando a gente vai se aproximando aí dos 45, 48 dólares por barril, já começa a remunerar muito bem algumas produções que a gente tem, como a produção americana de xisto. Então, você começa a chegar num teto de preços mesmo, por isso que ela travou entre os 42 e 43 e agora trabalha aí num nível mais baixo. É porque também, né, você ainda tem um mercado, uma demanda muito enfraquecida. Ou seja, quando o preço evolui demais, ele dá espaço para as alternativas do petróleo aparecerem aí, enfim, aumenta a concorrência e, por isso, divide a demanda, digamos assim. Sim, sim. Quando você pega esse nível de preços aqui na casa dos 40,
ele é um nível que acaba pagando a produção, então aquele movimento que a gente vinha de destruição de oferta tende a cessar num nível de preço como esse. Não é um nível de preço, claro, que vai justificar alguém a investir, porque é uma atividade de risco, você não vai entrar nela para pagar as contas, mas ela justifica a produção atual. Então, ela para de trazer aquela destruição de oferta que estava ajudando a balancear o mercado. Por isso que, de certa forma, dá uma estabilizada. E tem as outras energias que podem entrar se o petróleo subir muito também. Uhum. Agora, Tadeu, tem alguma perspectiva de renovação de demanda à medida que outros países vão abrindo, outros países vão voltando aí à normalidade, a demanda pode voltar a se normalizar e, consequentemente, dar um outro teto para os preços? Ou os países principais consumidores já voltaram, enfim, não tem essa possibilidade, pelo menos no curto prazo? Não, eu acho que ainda mantém. Eu acho que a demanda continua subindo ainda nas próximas semanas. A questão aí que a gente está tentando entender é onde que ela vai cessar. É uma expressão que está ficando até batida de quando foi repetida, qual será o novo normal da demanda. Por quê? Enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente sabe que a mobilidade não vai estar no seu normal. A gente não vai voltar para as médias que a gente tinha nos últimos anos aí de demanda por combustíveis. Combustível de aviação é o que mais sofre. Se a gente tiver lá para agosto um mercado de aviação metade do que a gente tinha em fevereiro, vai ser um motivo de muita comemoração. Se a gente tiver um mercado global de aviação de 50%. Então, você tem limitantes na volta, a gente quer entender aonde que a gente vai achar esse teto, esse novo normal aí, mas a gente ainda tem algumas semanas ainda de volta da demanda antes a gente estabilizar num teto. Até analisando o que tem acontecido nas principais economias asiáticas, porque as economias asiáticas elas sofreram a crise antes da gente, do corona. Uhum. Ele difundiu antes lá para Japão, para Coreia do Sul, e a gente viu esse movimento, que elas atingiram um teto e elas estão estagnadas. Elas estão estagnadas entre 85% e 90% da mobilidade normal delas. Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, todas as economias mais desenvolvidas da Ásia estagnaram ali num novo normal um pouquinho abaixo. E a gente acredita que para as economias em desenvolvimento, como o Brasil, esse novo normal é um pouquinho mais baixo, porque os países desenvolvidos eles ainda têm um sistema de saúde mais robusto, então eles conseguem voltar mais próximo da normalidade. Os países em desenvolvimento, talvez esse novo normal vai estar um pouquinho abaixo, em torno de 80%, 75% do normal. E voltar, então, para aqueles patamares acima dos 70% está mais difícil hoje, então. É aquilo lá, né? O petróleo, a maior parte da exportação mundial está em países com geopolítica bastante complexa e delicada, como Irã, Iraque, Arábia Saudita, Venezuela, Rússia. São países aí que estão sempre à beira de uma crise. Nigéria, Argélia, Líbia, são países que estão sempre à beira, né, de uma crise geopolítica. Se eu não tiver nenhum fator de oferta, como uma guerra no Oriente Médio, uma coisa assim, eu não vejo um cenário de 70 para esse ano, até meados do ano que vem. E uma volta da oferta, é possível? Ou um acordo está consolidado entre os países produtores e não tem esse risco? É aquele momento da lua de mel, do casamento, né? A gente sabe que são países que... É uma reunião, a OPEP é sempre um grupo que tem bastante interesse divergente ali dentro. Eles têm uma outra coisa em comum, mas é difícil saber se eles são mais amigos ou mais inimigos ali dentro. Então, sim, há sempre a chance de ruptura. Nesse momento, dada a crise de demanda que a gente teve, o tanto que a cotação caiu, eles estão com compliance, eles estão seguindo muito bem o acordo que foi feito. Nesse momento, eu não vejo risco de ruptura, mas... Se me perguntar daqui 6 meses, sempre existe um risco de ruptura assim, nesse acordo de cotas de produção. Mesmo porque eles fizeram um acordo que eles prometem limitar a produção até 2023. Então, eu acho que passando esse momento da crise, o preço estabilizando, sumindo, a gente vai começar a ver dissonância no bloco. Nesse momento, está todo mundo muito quieto. Então, assim, em termos de perspectiva, o que a gente pode ver é ainda uma ligeira recuperação em relação aos atuais patamares, principalmente porque ainda tem uma demanda meio que represada que pode voltar ao normal, mas não dá... Em termos de preço, não. Em termos de preço, eu acredito... porque o mercado ele sempre antecipa o movimento.
O mercado sempre antecipa. Na minha opinião, o preço já precificou. Já está no teto ali. Já está no preço esse retorno de demanda, viu? Tá. Mesmo as novas demandas acontecendo daqui para frente. Para mim, isso está na conta. Para mim, o preço ele tá muito perto aí de um teto. Teve até um overpricing para pensando em curto prazo, na minha opinião. Daí sim, ao longo de agosto, setembro, a gente tem a expectativa da cotação se aproximando mais dos $50 por barril, sim, pensando mais para o final de julho para frente. Daí a gente poderia ter mais uma subida de patamar. Em função Em função do ajuste, porque você tem muitos toques muito altos. Conforme você vai ajustando, você vai balanceando com a volta, eu acredito que a gente tem oportunidade para isso. É claro que tudo vai depender da curva de recuperação do coronavírus. Enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver resolvido isso, a gente sempre vai estar trabalhando em níveis subótimos de demanda. Então, é muito importante a gente ver como que vai ser trabalhada essa retomada econômica a partir de agora, para a gente ver quando que a gente deve ter altas de novo de preço. Tadeu, como é que o Brasil está participando desse contexto? Brasil como produtor de petróleo, né? Olha, a produção de petróleo do Brasil é majoritariamente, e cada vez mais caminha para isso, para uma produção offshore, ou seja, marítima, em águas ultraprofundas. Então, são plataformas, é um estilo de produção de ciclo muito longo. Então, eu acredito que para os planos de investimento da Petrobras, uma queda de preço de 2 meses não interfere tanto no plano. A hora que você decide fazer uma plataforma, é um casamento. O padre vai lá e faz uma cerimônia. Você vai estar junto com aquela plataforma por 2 décadas. É um ciclo de produção de 20 anos que você tem armado nisso. Então, o que acontece nos próximos meses, assim, teoricamente não é tão importante dentro de um ciclo de vida tão longo desse. É claro que para novos investimentos, sim, você tira o pé do acelerador porque teu fluxo de caixa está bastante prejudicado agora. Eu colocaria que para o tipo de produção da Petrobras, o nível atual está no 0 a 0. Então, o que acontece? Ela continua a produção, ela mantém o ciclo atual dela, só que ela não tem estímulo nesse nível de preços de intensificar os investimentos em produção. Não é alguma coisa que a gente vai perceber agora, é alguma coisa que a gente vai perceber para as entradas de investimento que a gente teria a partir da segunda metade de 2021 e 2022. Então, seriam os planejamentos que ela estaria fazendo para daqui 18, 24 meses que a gente vai ver ter um atraso. Então, para a produção corrente, não interfere muito, não. Mas e para os investimentos que ainda não começaram, mas que estão praticamente alinhados? Esses continuam? Sim, possível. O que ela já está no planejamento, que ela já fez a ordem, isso aí não deve mudar o calendário, não. Eles podem até pedir para dar às vezes uma atrasada na entrega, alguma coisa nesse sentido, mas eu não acredito que eles vão desistir desses investimentos, não. Mesmo porque qualquer coisa da Petrobras, a hora que você chega no nível de colocar a plataforma, já tem uma quantidade de investimento muito grande, já tem décadas de dinheiro gasto, que a gente fala literalmente, né, enterrado ali em estudos estudos geológicos, em análise tecnológica, tem muita coisa por trás, então eles não desistem tão fácil, não, uma coisa de prazo bem longo. Agora, como é que a Petrobras está atuando em relação à precificação? Existe uma regra, né, e isso principalmente de um tempo para cá, de que a Petrobras não iria mais subsidiar e iria acompanhar o preço internacional. Está acontecendo isso? Está acontecendo. Em relação ao que o consumidor recebe no final, tem seguido o mercado internacional. É claro que ela não está reajustando o preço todo dia. Entre 2017 e 2018, ela fez esse reajuste diário e teve muita repercussão negativa em relação à opinião pública. Para ela, como empresa, seria o ideal. O preço do mercado internacional, ela vem cá e pratica o mesmo preço no Brasil, mesmo porque a gente tem que importar. Só que o que ela tem feito é aguardar. Então, ela faz um ajuste a cada 2, 3 semanas, mas sempre colocando em paridade com o mercado internacional. Ela tem feito isso sim. E daí o preço do diesel e o preço da gasolina no Brasil é preço de mercado internacional. E como é que está a demanda nesse momento, Tadeu? O que você tem acompanhado aqui em relação ao Brasil? Olha, a queda foi muito forte no mês de março e abril.
Em abril, em especial, saiu até semana, faz pouco tempo, saiu os dados de abril da ANP, a gente teve uma queda do diesel aí em torno de 16% na demanda e teve uma queda na gasolina em 30% na demanda. Então, foi bem forte mesmo a queda que a gente teve na demanda e acaba, nesse caso, também impactando commodities agrícolas, como o caso do biodiesel. Mesmo você imaginando que a gente subiu a mistura de biodiesel no diesel esse ano, a demanda total por biodiesel tende a se reduzir. Tamanha foi a queda no mercado total de diesel. Além disso, o mercado de gasolina também, que acaba impactando tanto na demanda por etanol anidro como na substituição do hidratado, também sofrendo muito com essa queda de demanda brasileira. Em termos globais, a gente cai menos que os outros países em desenvolvimento, porque a gente é mais rico que a média dos países em desenvolvimento e, de certa forma, a gente tem uma estrutura pública aqui com SUS mais eficiente para a gente também. Então, a gente cai menos que a Argentina, a gente cai menos que a média da América Latina, cai muito menos que outros países em desenvolvimento muito mais pobres, como da África e da Ásia. A gente caiu menos, mas a gente cai mais que os países desenvolvidos. A gente cai mais... Quando você se refere a cair, é em relação a consumo? Consumo. A nossa queda do consumo é menor que a do resto da América Latina, então talvez só Chile tenha uma queda na demanda menor que a gente, todo o resto, México, Argentina, Colômbia, cai mais a demanda de combustível que a gente, mas em relação aos países desenvolvidos, a nossa queda é bem maior, porque a gente acaba sofrendo mais com a nossa estrutura mesmo. Mas tem uma retomada, como está acontecendo com o mercado internacional, a gente já percebe essa retomada no Brasil também? Sim, sim. Depois que a gente atingiu o fundo entre a última semana de março e a primeira de abril, todos os países voltaram para uma retomada. A diferença é a curva. Os países envolvidos retomam assim, os países em desenvolvimento retomam deitados, né? Um retoma assim, o outro retoma assim. A inclinação é muito menor da retomada. O Brasil está no meio, né? Países em desenvolvimento, países envolvidos e o Brasil aqui no meio. Tá retomando de maneira constante. Na verdade, as regiões mais ao interior do Brasil tiveram mais quebras, como Mato Grosso do Sul. Acho que as últimas 2 semanas foram talvez as piores semanas de demanda que ele teve desde o começo da crise, porque teve uma entrada nos casos de contaminação um pouco mais tardia. Mas, em geral, quanto mais no interior, menor é a quebra de demanda. Quanto mais metropolitana é uma região, estados como Rio de Janeiro, Pernambuco, que tem regiões metropolitanas que se concentram muito no estado, tiveram quedas de demanda maior. Por quê? Porque na cidade grande a quebra de mobilidade acaba sendo maior, né? Aquela dificuldade, muita aglomeração. No interior, como é mais vazio, né? Menos densidade demográfica, a circulação ficou menos impedida. E também porque teve menos casos no começo. Agora, a gente vê uma retomada do petróleo, do preço do petróleo, mas vê também uma queda no dólar. No final das contas, para o consumidor, o que pode acontecer? A gente vai continuar vendo preços que dá para a gente pagar, ou a gente vai voltar a ver aqueles R$5 na gasolina que a gente chegou a ver lá atrás, hein, Tadeu? Eu acho que eu não vejo nesse ano, até o começo do ano que vem, um cenário desse. Só se a gente tiver é mais provável que isso ocorra por uma crise cambial do que por uma crise de preço do petróleo. Por quê? Tem muita capacidade ociosa do petróleo. Tem muita capacidade ociosa no petróleo hoje. Os principais produtores globais estão restringindo demais a capacidade de oferta deles. Se o mercado entrar em qualquer momento numa crise de oferta de petróleo, tem muito produto para entrar nesse momento. Eu acho que se a gente não tivesse eu falei, só se tiver uma guerra, algum conflito geopolítico muito sério, para a gente voltar a ter cotações nesse nível. Muito bem. Bom, de qualquer forma, vamos continuar acompanhando esse mercado. É um mercado importante, como você bem falou, 85% do petróleo do mundo é movimento, ele justifica aí, o movimento de pessoas e de mercadorias. A gente tá tentando voltar ao normal lentamente, como você também indicou, contou aí pra gente, mesmo aqueles países que já conseguiram
estabelecer uma nova rotina, ainda não conseguiram o potencial aí de consumo, né, o máximo de consumo possível, e imagino então que a gente tem aí um desafio pela frente. Como é que fica a questão do etanol, Tadeu, nesse contexto? Vai continuar pressionado então? Pelo lado da demanda, sim. Um ponto positivo que a gente tem é que com a desvalorização cambial defendeu um pouquinho principalmente a questão do açúcar para as usinas. Então, você teve uma migração de produção do etanol para o açúcar em relação às últimas safras, ou seja, o mix está mais açucareiro esse ano do que teve anos anteriores. Então, isso é muito importante o setor sucroalcooleiro ter essa proteção de ter outro produto para correr em momentos como esse. O mesmo caso quando o mercado do açúcar estiver terrível, né? Ter o mercado de etanol para colocar parte da produção. Mas sim, isso... é um ano mais difícil para a colocação de etanol no mercado, é um ano com queda de preço de etanol, né? A gasolina pressionando o preço de etanol de fato e a demanda fraca. É claro que no segundo semestre a gente tem várias projeções de como a gente vai acabar esse ano. A gente pode acabar esse ano com uma quebra. Dezembro desse ano pode ser um dezembro com 3, 4% de demanda abaixo do que a gente teve ano passado, o que seria um quadro muito bom. A gente conseguiu recuperar muito o que foi quebrado pela crise. Como a gente pode ter problema de desemprego, a gente pode ter problema de uma economia que não conseguiu voltar, e a gente pode ter um dezembro aí com demanda ainda 10% abaixo do que teve ano passado. Esses dois cenários levam a mundos muito diferentes para a demanda de etanol e de biodiesel. A recuperação, como que ela vai se dar, é uma coisa muito importante para a gente ter essa dimensão. E isso a gente vai só conseguir saber a partir de... Olha, agora é a partir do começo do segundo semestre, viu? Né? É a partir do começo do segundo semestre que a gente vai começar a ver se as medidas econômicas vão ter eficácia, como que vai andar a taxa de desemprego, porque quem dirige carro é quem está empregado, é quem vai para a empresa, quem tem dinheiro para colocar combustível no carro. Isso vai ser muito importante. E o outro ponto, né, para voltar mesmo, é a questão da vacina, porque enquanto não tiver ela, a gente vai ter o grupo de risco apartado da sociedade, com medo de sair, com medo de ir para os locais públicos. A gente vai ter hotéis vazios, a gente vai ter voos vazios, então isso vai continuar afetando a demanda. E você tocou num ponto importante, que é essa questão da migração do açúcar, do mix, né, do etanol para o açúcar. Só que a gente está perdendo em câmbio agora. A gente já chegou a ver um dólar aí perto dos R$6. Agora a gente está falando de um dólar abaixo dos R$5. Ainda assim é competitivo e que justifica essa migração, Tadeu? Realmente, perdeu bastante competitividade que já teve, né? É claro que as usinas, muitas delas já fizeram a fixação do preço a partir do momento já que você tem um preço garantiram. interessante, você teve uma garantia de preço. Então, esse pessoal agora já perdeu bastante da competitividade, está perfeito. Muito bem, vamos ver como é que vai ser daqui para frente então, mas o fato é que alguma coisa já está protegida. Isso. Muito bom. Tadeu, obrigado, viu, pelas explicações. É um mercado que a gente não costuma tratar muito aqui no Notícias Agrícolas, mas como você bem destacou no começo da sua fala, a commodity mãe, né? É a commodity que vai ajudar a definir como vão se comportar as demais commodities, e entre elas as agrícolas principalmente, né? Sim, exatamente. É uma commodity que a gente não seguia muito no Brasil, porque a gente sempre trabalhou com política de preço de combustível, então o nosso preço não andava exatamente com o mercado internacional. Desde 2017, isso virou uma realidade para a gente. Eu acho que todo mundo que abastece o carro faz parte do dia a dia agora também essa commodity. Faz pouco tempo que a gente trabalha com isso no Brasil, mas é muito importante mesmo. Legal. Obrigado, meu caro. Volte sempre, viu? Muito obrigado pelo convite. Abraço aí e bom dia a todos. Valeu, bom dia para você também. O Tadeu Alves Moraes, ele é Head de Petróleo e Derivados da INTL FC Stone, analisando o mercado aqui para a gente, mostrando por que o preço do petróleo parece que chegou aí num teto, na casa aí dos $40. A partir desse valor, ele começa a estimular principalmente as energias alternativas e traz uma concorrência aí para o mercado. Portanto,
possivelmente, enquanto não tiver uma demanda sendo retomada e, mais do que isso, evoluindo, a gente ainda tem uma continuidade aí desses patamares de preço do petróleo. Óbvio que também tem a questão da oferta e principalmente dos países produtores, como eles vão se comportar. Se todo mundo seguir o acordo firmado na OPEP de redução da oferta nesse momento, aparentemente a gente tem aí uma volta gradativa da relação entre oferta e demanda e um ajuste, principalmente depois que os estoques começarem a ser utilizados principalmente. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.